Salve, salve galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai reagir ao vídeo do Felca, tá? Parece que ele não tá bem, parece que ele sumiu. Antes de começar, deixa o like, comenta, compartilha, curte e bora lá. Eu vou ser sincero com vocês, tá? E pra mim é muito difícil falar isso porque envolve um enfrentamento. Mas eu tenho depressão, eu tenho diagnóstico de depressão e muitas vezes esse último mês eu vou ser sincero com vocês porque se eu mentir, Você tá mentindo pra você mesmo. sim. Esse último mês eu voltei a beber. Tá, galera, vamos lá. O Felca parece que tá. Ele parece não, ele tem depressão, foi diagnosticado como depressivo. E o problema dele está no álcool, pelo que ele está falando aqui, né? O que acontece? As pessoas depressivas, elas costumam achar uma válvula de escape. é, Outros acham em outras drogas ilícitas, mas o Felca achou na bebida. Não deixa de ser uma droga também, porque é um vício contínuo, né? Desde que você comece a achar que aquilo ali é o seu mundo perfeito. Comece a achar que aquilo ali é o seu multiverso. Você consegue fugir da pessoa, da realidade e ir para outra realidade, aonde que a depressão ela te puxa para baixo. Ela fala que aquilo ali é o certo, aquilo ali que você está fazendo é o correto, né? Se você não fizer aquilo, você não vai se sentir bem. Vamos lá. E o álcool na minha vida, ele não funciona como uma diversão. Eu não bebo pra me divertir, eu não bebo pra dar Uma válvula rolê. de escape. Eu bebo Fugir dos problemas. pra calar minha mente, sabe? Eu bebo pra. E quando você bebe, você esquece? Durante o período que eu não tô em mim. Ó, isso é um adendo muito importante, porque para a pessoa que bebe, ela acha que vai esquecer de tudo, mas não funciona bem assim. Não funciona. Para quem já teve problema com bebida ou para quem bebe diariamente, sabe que no outro dia é um porre, cara. Você acorda com dor de cabeça, você acorda se sentindo mal, você não lembra das coisas que você fez, você não consegue comer. O álcool fica ali no seu corpo uns 3 dias, você fica manhaca, totalmente manhaca, e você só quer ficar na cama. Só quer ficar na cama. E, cara, eu sei disso porque eu já passei por isso, então eu tenho prioridade para falar. Acho que muitas pessoas já passaram ou passam por isso. É uma coisa chata. Eu sei que existem fases da vida, né? De altos e baixos. E existe fase adolescente também que você tem que passar. Se eu não me engano, o Felca deve ter uns 25 anos, mais ou menos, né? Ele é muito novo. E pelo que eu sei dele, do YouTube e das redes sociais, não vejo todos os vídeos, mas vejo alguns. Ele é um rapaz bom, de energia boa, não gosta do errado, luta pelo certo, né? A gente precisa de mais gente assim, falando o que pensa na lata, sem medo de ser julgado, sem medo de dar opinião, né? Porque a verdade ela machuca. E quando ela machuca, as pessoas não aceitam, porque é a verdade, né? As pessoas preferem uma mentira do que ouvir uma verdade, né? Então, essa válvula de escape que ele está falando é o multiverso dele. Para ser mais claro assim, exemplificando, é o multiverso dele. Então, ele se fecha ali, né? Com a bebida. É, então, o álcool, ele é isso. Ele te traz uma alegria ilusória, entende? Vamos lá, vamos deixar eu falar. Por causa do álcool, eu esqueço. Só que depois volta em dobro o peso, todo o peso volta em dobro E aí você se e, fecha. e eu me fecho. E esse mês eu tive um mês mais difícil, um mês de uma certa baixa na depressão. Eu não tô conseguindo dormir direito e quando eu durmo eu só tenho pesadelo. E quando eu entrei no projeto, Cara, o pesadelo, o não dormir direito, acredito que o Felca tem um tipo de ansiedade. Essa ansiedade, o que acontece? A ansiedade, ela gera muitos pensamentos na nossa cabeça. Você pensa um milhão de coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa diagnosticada com depressão, né, agressiva,
que é uma doença que praticamente não tem cura e depende muito da pessoa, ela, não sei se vocês já conversaram, mas quando você conversa com uma pessoa depressiva, ela consegue ter um QI mais alto e ela consegue entrar em 5 assuntos ao mesmo tempo. Porque a ansiedade batendo e o pensamento fazendo aquele loop infinito na sua cabeça, e você conseguindo falar de vários assuntos. E você acaba tentando não falar alguma coisa que dê um gatilho naquela pessoa. É muito complicado, mas é um assunto que as pessoas não falam, é um assunto que as pessoas têm vergonha de falar, né? O pessoal acha que é frescura, mas não é. Eu já estava com tudo isso nas minhas costas e eu nunca falei isso para vocês, porque eu sempre penso que eu tenho que chegar e ser divertido e fazer o pessoal rir, trazer um alto astral, só que muitas vezes é muito difícil lidar com a minha própria cabeça, assim. Eu tenho pensamentos muito pessimistas e muitas vezes eu não consigo dormir e na verdade muitas vezes eu sei que isso pode parecer até mais pesado, muito pesado, mas muitas vezes eu me odeio, assim. Quanto tempo você não dorme 8 horas seguidas? Faz muito tempo. Você sabe que isso é destruidor para a mente e para a saúde, né? E o momento que eu estava no projeto com vocês, que vocês me receberam, foi um dos momentos melhores da minha vida, assim. Um momento que eu tinha mais ânimo, que eu tinha mais vontade, eu estava conseguindo vencer essa desgraça que é essa depressão, essa desgraça que é essa doença. Eu tinha mais impulso. Só que quando a voz se torna mais forte na cabeça, eu meio que não sei para onde ir. E esse mês aconteceu isso. Mas eu tô falando do fundo do meu coração mesmo que eu queria pedir desculpa. E essa desculpa ela vem com muita carga, porque não é uma desculpa que eu peço só pra vocês, é uma desculpa que eu peço pra mim mesmo. Porque a única coisa que me mantém vivo e a única coisa que me mantém acordando todo dia é acreditar que o amanhã pode ser melhor, é acreditar que eu posso vencer. O que acontece? Esses gatilhos de não dormir foi por conta da ansiedade que eu falei para vocês, né? O pensamento que não para e gera pensamentos muito negativos de energia ruim. O Felco é uma pessoa, algumas vezes eu já vi alguns vídeos dele, falando que não gosta de sair, não gosta de ficar rodeado de pessoas. Por quê? Porque o que acontece? Hoje o ser humano é muito complicado de lidar. Por exemplo, você você tá numa roda, alguém tá falando mal de outra pessoa, mas quem te garante que aquela pessoa não tá falando mal de você depois que você sai daquela roda? Né? As pessoas falam mal uma das outras, as pessoas são ignorantes, as pessoas não respeitam, as pessoas te usam, as pessoas manipulam, elas sempre se aproximam de você por conta de algo e são falsas, fofoqueiras. Então o Felca, ele é igual um lobo solitário, entendeu? Eu também, um tempo eu fiquei assim, de me afastar e tal, e realmente funciona, tá? Mas isso acontece quando a pessoa está no fundo do poço e se afasta, vê as coisas, consegue criar uma evolução muito grande como ser humano. Você consegue criar um sétimo sentido apurado, tipo, você sente coisas que as outras pessoas não sentem, entende? Você consegue ficar mais esperto com o humano, entendeu? Mas isso pode ser perigoso também, aos dois lados da moeda, né? Vencer todos os meus demônios, acreditar que eu posso vencer todos os meus pensamentos ruins, meus pensamentos de ódio, acreditar que eu posso um dia viver uma vida normal. Só que a mente, ela prega peça, cara. E Você tem tido algum tipo de lazer para tentar escapar dessa situação? Sair, passear, fazer alguma coisa que consiga escapar a tua mente? Porque também se você, Felca, ficar trancado dentro do quarto, nessas trevas, com esses pensamentos, sem sair dali, cara, me preocupa a evolução disso. é muito raramente que eu tenho algum lazer que eu consigo fugir um pouco. A gente chama de buraco, né? O que ele tá enfrentando agora. O lazer para ele seria a academia que ele falou, que era o projeto que ele tava com esses dois rapazes, que é o Cariano e o Júlio. Então, ali a válvula era a válvula de escape para suprir essa depressão, essa ansiedade
esses pensamentos. Então a academia estava ajudando ele, está ajudando ele na verdade, né? Ele está um mês mais ou menos parado, pelo que eu vi. Mas de exemplo eu, por exemplo, como eu tinha um problema com bebida, cara, você sente um bosta, porque você, no momento da felicidade do jogar o copo pro alto, vamos dizer assim, tá todo mundo do seu lado, mas depois no outro dia, quando você deita, cadê todo mundo? Entendeu? Aí você vai falar com a pessoa, nossa, eu fiquei muito louco. Tipo, não faz sentido nenhum. Às vezes você pode beber em casa sozinho, ficar com um pensamento muito amargurado, pensamento pesado. Então, para as pessoas que estão passando por isso, ou você tem um amigo, uma amiga que percebeu esse tipo de doença, você arrasta ele para uma academia, arrasta ele para fazer um jogo de futebol, um basquete, um vôlei, um xadrez, qualquer coisa que distrai a mente da pessoa, porque ali ela se apega naquilo ali. Não um vício contínuo de algo ruim que vai transformar você por dentro e por fora um ser humano lixo, entendeu? Agora, E boa parte desse momento de escape é realmente o que eu tenho com álcool, assim. Só que não vale a pena. Não vale a pena porque a dor, ela vem com o dobro de peso depois que o efeito passa e você acorda no outro dia. Você sente com 10 vezes mais peso, assim. Você sabe que fisiologicamente falando, metabolicamente falando, o álcool, ele, num primeiro momento, ele é uma solução paliativa. Porque quando você está num quadro desse de depressão, onde os hormônios da euforia, do bem-estar estão suprimidos e o hormônio do estresse está em alta, o álcool ele consegue, num primeiro momento, te libertar disso. Você se sente mais leve, você se sente menos carregado. O problema é que os receptores para o álcool são ligados, há a liberação do hormônio que vai te acalmar, só que você dorme, no outro dia quando você acorda, esses receptores foram embora, você está ainda mais suprimido de hormônios do bem-estar, e aí você acorda pior do que você estava antes do álcool. Você acorda pior. E aí você só vê uma saída, beber de novo para ficar melhor. Por isso que me preocupa, por isso que eu perguntei, como você está fazendo para sair desse ciclo terrível de ficar trancado dentro de casa, você e seus pensamentos? Quando eu comecei no projeto, eu comecei com tudo. Eu fiz 2 meses de muita disciplina, sem errar. No último mês, no terceiro mês ali, eu entrei no buraco fundo mesmo. Aconteceu alguma coisa ou foi acontecendo? Não, o álcool, ele não. Além de ser uma válvula de escape fazendo você criar outro personagem seu, porque é um personagem, cara, não é você ali, entendeu? É uma parte sua. Não é não é na verdade ele querendo que você faça aquilo, mas você acha que aquilo que você está fazendo vai te deixar bem. Mas como que você vai ficar bem com uma coisa que te destrói? Entende? E é complicado falar isso. Se vocês perceberam, o Felca, ele tá com o olhar cabisbaixo, ele tá olhando para baixo. Quando você tá olhando muito para baixo, é que a cabeça tá a milhão, né? E eu acredito de verdade que não seja a novela do Felca, porque o Felca é um cara muito verdadeiro, tá? Eu acredito que isso tudo aqui que tá passando, que ele tá acontecendo com ele, seja sinceridade e verdade dele, tá? E esse assunto é muito complicado aqui na sociedade, né? eu acho que foi acontecendo. É uma carga que eu já carrego há muito tempo, assim. Mas, principalmente, eu falo isso com toda humildade, eu queria que vocês me recebessem de volta. Porque eu preciso provar pra mim mesmo, e com todo respeito, não é provar pra vocês, mas é provar pra mim mesmo que a depressão, essas merdas, o pessimismo, o ódio, não pode ser maior do que a minha força de vontade de mudar. E o que eu peço pra vocês é mais um mês. É muito importante isso aqui. Depende dele, não dele se em volta. Você pode ter 10 pessoas falando no seu ouvido que você precisa sair disso, que você precisa melhorar aquilo. Mas se você não vê que você tem que melhorar, que você tem que sair por si só, é complicado.
entendeu? Porque depende mais de você. É igual você falar pra uma pessoa fazer uma dieta. Eu, quando decidi fazer dieta, eu que tive que falar, mano, eu tenho que fazer, entendeu? Porque se o pessoal falando pra mim, tem que fazer não sei o que, eu vou começar tal segunda-feira, mas nunca começa, entende? E a academia foi algo que me ajudou a tirar esses pensamentos, é, sair do alcoolismo, e também ajudou muito a suprir a falta de uma pessoa muito querida minha, que foi minha mãe que faleceu. Porque depois que ela faleceu, foi aonde eu comecei a entrar no álcool, entendeu? Porque eu me sentia bem, eu não me sentia deprimido, eu me sentia feliz. E no outro dia, como que você fica, entendeu? Mais um mês para me provar. Eu não quero que vocês acreditem no que eu digo, acreditem na minha palavra. Eu quero que vocês acreditem na minha atitude, no que eu vou mostrar. Porque tem uma frase do Napoleão Bonaparte que diz assim: eu não sou glorioso pelas minhas vitórias. Eu sou glorioso pelas derrotas aonde eu consegui me levantar. E eu entendo que eu caí, que eu fui derrotado, mas eu acredito porque eu tenho que acreditar que eu consigo me levantar e consigo sair dessa merda. E para provar isso para vocês, eu trouxe aqui a última garrafa de vodka. E eu Você quero. fez isso beber? Eu quero. Fala. É você que tem que falar. Eu quero que essa seja a última vodka que eu botei na minha boca. Vai ser. Você tem que entender uma coisa, cara. Eu acredito, o Renato acredita, nós acreditamos. Mas o mais importante é você acreditar. Renatão, na minha concepção, o que eu acho que aconteceu? Ele vinha se tratando, treinando, liberando dopamina durante o treino, que era fundamental para manter o equilíbrio emocional dele. Parou de frequentar, automaticamente não tem mais liberação de dopamina, e aí ele começa a fazer o quê? Voltar para a situação que ele tinha antes. Ele se fecha. Eu tive um filho, eu falo tive porque hoje ele está bem, mas ele está monitorado. Você sabe, o meu filho mais velho, Sim. Guilherme, é público. O meu filho mais velho, o Felca, ele foi internado no Canadá, porque ele foi evoluindo o quadro dele de depressão, que ele começou a ter psicose. Ele foi internado no Canadá. Meu filho chegou a evoluir o quadro dele, que ele achou, ele começou a ligar pra gente dizendo que tinha alguém perseguindo ele. Tava alguém seguindo ele. E a gente entrou em pânico. Poxa, tem alguém perseguindo meu filho. Não tinha ninguém perseguindo meu filho. Ele estava num quadro depressivo. Esse quadro depressivo não foi tratado. E Ele foi evoluiu. evoluindo, até entrar num quadro de psicose. O que salvou meu filho? Primeiro, o que salvou meu filho, acima de tudo, foi amparo. Foi cuidado, amor, carinho, preocupação. Segundo, mudança de ambiente. E terceiro, a atividade física. Meu filho era obeso. O que o Júlio disse é o que eu compactuo. Você é muito obsessivo, cara. Tipo, quando você virou a chave, você se comportava como um atleta. Você não colocava um doce na tua boca, você não comia nada. Você era um cara 100%. É uma característica sua. Você é um cara obsessivo. Se você colocar uma coisa, só que da mesma forma que às vezes você é obsessivo pro lado do bem, É o 880. É o 880. Você vai lá e bebe todo dia. Aqui a gente quer que você seja 80, cara. O 8 não serve. Se eu tivesse disposto a desistir, eu não estaria aqui. É fato. Isso é um fato, né? Se ele quisesse desistir, ele não estaria ali com eles, tentando se abrir, porque é difícil você se abrir, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma frescura. E, cara, a primeira coisa que eu escuto é frescura. Tipo, as pessoas não têm a sensibilidade, o bom senso de querer entender isso.
né? Tem muita gente que se mata por isso, tem muita gente que... Por exemplo, eu trabalhava no centro. Meu, cara, o tanto de gente que pulava lá do viaduto da Santa Efigênia não tá escrito, cara, por conta disso. Entendeu? Procurando emprego, talvez perdeu tudo em jogo. E acontece isso aí, cara, entendeu? E tipo, você fica vergonhoso de falar, você não consegue procurar ajuda, entende? A parte do Felca de ser um lobo solitário é uma parte de evolução. A parte da depressão é outra parte que realmente é deprimente isso, né? Ele não consegue procurar ajuda. E agora ele conseguiu, ele teve a atitude de mostrar, de trazer a garrafa, do Júlio pegar a garrafa e jogar aquilo ali fora e mostrar pra ele. Aquele ato ali é mostrar pra ele que aquilo ali não serve pra nada. Você derramou, tá no chão, cara. E aí? Vai beber o que tá no chão, entende? É muito complicado alguém estender a mão pra você quando você tá no fundo do poço. São poucas pessoas. Poucas pessoas que fazem isso, cara. E você dê valor para as pessoas que fizeram isso por você. Porque no mundo de hoje, ninguém tá ligando pra isso aí não, cara. Por isso que tem muita gente tirando a vida aí. Além de ser uma doença sem cura, que depende muito da pessoa, da atitude da pessoa, tem gente que não vai ligar mesmo e vai deixar você acontecer o que você quiser. Vamos lá. Eu só vim aqui porque eu acredito que eu sou mais forte. Eu sou mais forte do que toda a merda. Toda a merda na minha cabeça. Eu sou mais forte do que a depressão e é por isso que eu tô aqui. É difícil pra mim vir aqui. Hoje foi o dia mais difícil pra mim vir porque eu tô mesmo humilhado. Eu tô vulnerável. Foi um enfrentamento falar tudo que eu falei. É um enfrentamento olhar pra vocês agora. Eu tô até com um pouco de dificuldade de olhar pra vocês. Porque eu sei que vocês confiaram em mim. Eu sei que vocês deram tudo pra mim que vocês puderam. E eu sinto que eu decepcionei vocês. Eu sinto que vocês tiveram uma expectativa em mim em que eu não pude atender. E eu me sinto culpado, mas a chama ela não se apagou. Porque não é uma questão de querer. A depressão ela é muito mentirosa. Porque ela fala pra você ficar na cama o dia inteiro e fala que tá tudo bem você fazer isso. Tá tudo bem você beber, tá tudo bem você ficar na cama, tá tudo bem você não realizar os seus objetivos, tá tudo bem você não realizar suas metas. Mas o que ela não fala é o dano e o caos que isso vai gerar na sua vida. Ela não fala isso pra você, ela só fala pra você ficar na cama. O dano é irreversível, tá? O dano é irreversível. Se chegar na parte crítica mesmo da depressão, ela é irreversível, cara. É muito difícil sair. E chegar ao ponto de precisar de um médico, alguma coisa do tipo, para poder estar fazendo esse auxílio aí para a pessoa. Às vezes é a questão da pessoa conversar com alguém também, mas é o que eu te falei, o Felca é uma pessoa que é um lobo solitário, então sempre que ele tá com umas pessoas, independente de quem seja, ele vai ter um pé na frente e outro atrás, entendeu? E aqui eu acho que ele tá tirando esse pé atrás e colocando o pé na frente para confiar no Cariani e no Júlio. E daí quando eu percebo a minha motivação sumindo, o meu ânimo sumindo, eu retomando alguns vícios negativos, eu percebo que não tem a opção de vencer a depressão e vencer os meus demônios. É uma necessidade. É uma necessidade que eu tenho. E se não fosse o sentimento de eu preciso estar aqui, eu não estaria. Então, se vocês puderem me receber de volta, eu quero provar não com palavras, mas com atitude. Eu peço um mês a mais, um mês para revelar meu corpo, mostrar o progresso, mostrar o resultado de tudo, de toda a disciplina que eu tive. Eu caí, mas eu vou voltar mais forte e quero continuar e quero provar para mim mesmo que eu sou mais forte do que a depressão, que eu sou mais forte do que meus demônios. E eu quero ouvir um pouco de vocês agora, se vocês me recebem de volta. Eu vou falar primeiro aqui, o Felca, porque eu sou um cara de coração mais mole, sempre fui. O Júlio é um cara mais durão. O que eu vou dizer é o seguinte, que eu te entendo. Entender não significa
aceitar. Entender não significa que tá tudo bem. Até porque quem tolera muito faz de algo negativo banal. A gente não pode banalizar o projeto. Eu te entendo porque você... Quantos você tem, Felca? 26. Você tem a idade do meu filho. 26 anos, o Felca. 26 anos. Novo. Rapaz novo. Por isso que eu falo, depressão não tem idade não, cara. Se começa a bater, pode ser 17, 15 anos, 18, a pessoa pode ficar depressiva. Meu filho nasceu no dia 3 de maio de 1999. Você tem a idade do meu filho. Eu te entendo porque você literalmente tem a idade do meu filho. Então, eu vejo muito do meu filho em você. E eu sei a luta que você passa. E eu sempre vou estar do seu lado para entender, te apoiar. O que talvez tenha mais nos magoado foi a ausência de notícia. Foi a falta de você olhar e falar assim, cara, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. Mas eu também respeito isso. Porque ainda não há uma construção de intimidade. De você olhar e falar assim, pô, tô mal, velho. Talvez outras pessoas estejam mais acessíveis para você quando você estiver assim. Ou talvez você nem tenha essas pessoas. Talvez a luta é você contra você mesmo. Então, da minha parte, eu não só recebo você de volta, como vou redobrar a minha atenção e começar a perceber pequenos gatilhos que eu devia ter notado quando você... Tá vendo? Foi o que eu falei lá no começo do vídeo, os gatilhos. E, cara, só depende dele mesmo, entendeu? Sair disso. Como depende de você começar numa academia, como depende de você começar em algum esporte, futebol, basquete, vôlei, como eu estou citando no vídeo toda hora, porque é importante pro jovem, é importante pro adulto, é importante pro adolescente, entende? Começar algo para distrair a cabeça desse mundo, assim, um mundo mais maligno, vamos dizer, né? Porque, cara, a bebida não traz bem para ninguém. A não ser que seja uma data comemorativa, com a sua família, um ano novo, um Natal, moderadamente, um social, algo que mais contínuo, cara, não vai te fazer bem. Pode acreditar, porque eu passei por isso, não faz bem para ninguém, cara. Você começou a vir aqui, eu já vi você menos brincalhão, menos divertido, mais fechado. Teve um dia que a gente sentiu que você estava um pouco até irritado. Características que eu, experiente nisso, sei que é uma mudança de comportamento ligado a um processo de início de depressão novamente. E eu não percebi isso, fui perceber com seu sumiço. Agora o Júlio, ele já é mais general. Eu não sei como é que é a visão do Júlio sobre isso. A minha visão é o seguinte, Falcão. Eu já tive sua idade, cara. Na sua idade, o meu problema não era bebida. Meu problema era balada, mulher. Então tinha muito problema. Eu já era campeão brasileiro nessa época. E o meu grande dilema era: será que eu vou levar isso adiante? Será que eu tenho condição de ser competitivo num cenário que não existe ajuda, que não existe patrocínio? Eram outros tempos. Então, eu ficava entre a cruz e a espada. Mas aquele amor que eu tinha dentro de mim no esporte nunca deixou de apagar, e eu nunca, em nenhum momento, sonhei em deixar de acreditar que eu poderia ser melhor, que eu poderia trazer a minha versão melhor. Eu, Júlio, eu acredito totalmente que você tem condição de ser a sua melhor versão, mas não adianta eu acreditar sendo que você não acredita. Então, o que me pega aqui é, eu já conversei com você várias vezes por inbox, inclusive ontem agradeço você ter me mandado uma mensagem, porque ontem eu estava enfermo, estava ruim e não consegui vir trabalhar, e você mandou uma mensagem ali para mim. Então isso mostra que você tem empatia, que você é solidário, mas eu preciso que você seja solidário com você mesmo, que é o que não está acontecendo. Você precisa ter compaixão com você e no momento de dificuldade, você nos procurar. Nós seríamos o primeiro a ir lá na sua casa, a tirar você da cama e a levar para a academia. Só que você precisa depositar esse voto de confiança em mim e no Renato. E quando você se coloca dessa forma,
e desaparece, quer dizer que você não está confiando na gente totalmente. Então, é isso pra mim que me deixa chateado. O fato de você sumir, o fato de você voltar a beber e o fato de simplesmente você falar, cara, eu não tô legal. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês venham até mim. Eu preciso de alguém que me faça sair dessa situação. Entenda uma coisa, o álcool é o seu veneno e a musculação é o seu remédio. Se você deixa de usar o seu remédio, logo você vai para o veneno. Os dois vão caminhar lado a lado, o bem e o mal. Então, se você não tomar o seu remédio que vai te fazer bem, o mal vai acontecer para você. Então, o que você tem que fazer? Não deixar mais cair no limbo que você caiu. Você não pode fazer isso. Primeira coisa que eu quero que você faça, cara, levanta a cabeça, ergue o peito e sim. Galera, uma coisa muito interessante aqui que o Júlio falou é a postura que o Felca tava. Ele tava assim, ó. Quando você tá assim, você carrega uma energia muito negativa, você parece estar carregando uma pessoa nas suas costas. Na verdade, o mundo, você parece estar, você vê no semblante da pessoa e na postura que ela tá carregando muita energia negativa, ou seja, mudou a postura, levantou a cabeça, cara, você tá enfrentando. Agora, se você ficar de cabeça baixa, corcunda, e a postura toda errada, é como se você estivesse carregando o mundo aqui, ó, e andando. É muito complicado esse tipo de postura e análise, assim. As pessoas, é muito complicado, na verdade, as pessoas perceberem esse tipo de postura. Ah, o cara é corcunda. Não é, é o mundo que ele tá carregando, muitos problemas, a mente trabalhando, martelando. E o Júlio falou uma coisa interessante também sobre o bodybuilder, né? A musculação, o bodybuilder, o atleta, a musculação traz muita disciplina em várias áreas, na área financeira, no seu relacionamento, no seu profissional. Não é só na academia que você fica disciplinado, é em todas as áreas. Então, pro Felca, essa válvula de escape, que era a musculação, ela trouxe essa disciplina para ele. Então, ele supriu a depressão e esqueceu os problemas. Então, ele estava em alta. Depois ele largou isso, já veio a depressão de novo, falando, ó, para você ficar bem, toma essa vodka aí, que a gente vai ter que usar ela todos os dias pra gente ser outra pessoa. Ou seja, o Felca criou três personalidades. A personalidade dele pessoal, o Felca, que é o personagem dele, e a depressão, né? Que faz você ir pro multiverso achando que você tá feliz e não está. Vamos lá. Sinta-se à vontade. Porque antes de qualquer projeto, você realmente está entre amigos. Eu gosto muito de você como pessoa, o Renato gosta de você como pessoa, e isso não interfere em nada, absolutamente nada. Esquece projeto, esquece canal, esquece as pessoas. Mas a forma como você se comporta não mostra maturidade para encarar a nossa amizade como ela deveria ser. Então o meu desejo é que você nos permita a sermos seus amigos de verdade, para poder compactuar. Foi isso que eu falei, ó. Tira o pé, ele tá tirando o pé. Ele tá no pé na frente e o pé atrás. Agora ele tira o pé atrás e deixa o pé na frente, ou seja, ele vai confiar nos dois, entendeu? Então ele tem que permitir isso para ele mesmo, para permitir essas pessoas ajudarem ele. Se ele não permitir, ele não deixa se aproximar, entendeu? É isso mais ou menos que o Júlio tá querendo dizer. Eu acho que o Júlio percebeu, né? Percebeu, acho que bem melhor que o Cariani ali. Eu acho que o Júlio já passou alguma coisa assim por conta do pai dele, né? Que ele era muito apegado ao pai. Para poder dividir, para poder lá na frente dar risada junto de tudo que você está passando agora. Eu acho que o Júlio atingiu o ponto, cara. Eu acho que o Júlio foi de uma sabedoria muito maior do que a minha, inclusive, com as palavras. Olha o que eu falei, não é verdade? É isso mesmo. O Júlio, é porque o Júlio já passou por algo assim. Eu já passei porque eu era muito apegado à minha mãe. Minha mãe era minha amiga. Minha mãe não era só minha mãe era minha amiga, entendeu? Passava o dia todo com ela. Então, quando ela se foi, pra mim, o mundo caiu, o mundo acabou, entende? Deixa a gente ser seu amigo, cara. Sabe por quê? O ambiente molda a gente. Se você estiver mais próximo da gente, o nosso ambiente impacta no seu ambiente. E me desculpa, Felca, seu ambiente não é bom. Não é bom, cara. Trancado dentro de um quarto, escuro, é o pior ambiente para quem quer sair de uma depressão. Ficar trancado, agarrado numa rede social, ficar trancado com os seus próprios pensamentos, que na maioria deles são pensamentos ruins, não é o melhor ambiente. A gente vai até você.
Dane-se os nossos compromissos. A gente vai ter você, cara. A gente vai ter você, a gente desce você, coloca você pra treinar, faz um treino, volta, sai, vai comer alguma coisa junto, volta, abre aquelas janelas. A tua expectativa é outra. Deixa a gente ser seu amigo. E o Júlio falou uma coisa, levanta a cabeça, velho, tá tudo bem. Vamos aqui, cara. Sei que você não gosta muito de abraço, você detesta contato, mas não tem muito jeito. Levanta a cabeça, Truta. Nós estamos juntos nessa. O detestar contato foi o que eu falei. Ele acha que as pessoas, ele não confia muito nas pessoas, então pode ser um abraço falso, entende? Então se ele tá abraçando, ele sentiu verdade nisso aí. Cara, essa percepção do Felca é muito boa porque gera uma autodefesa pra ele sobre o ser humano, entendeu? Mas também tem esse gatilho da depressão que é perigoso demais, tá? Certo? É de coração, é de verdade. Sinta-se amparado. Não é por vídeo, não. Esquece esse rolê. É por você, é por quem você é, pra nós. Esquece o Felca, eu tô falando com o Felipe. É com o Felipe que eu tô falando. Não é o 3 personalidades, lembra que eu falei? 3 personalidades. Felca. É muito mais do que isso. Não é pro canal. Se o Maurício quiser desligar agora, ele pode desligar. Mas o que eu quero, de verdade, é que você seja nosso amigo. Porque nós somos amigos de você. Certo? Bom, Julião, tá feita a conversa. Meu coração tá em paz. Eu também, agora eu tô. Porque Sabe, eu precisava jogar isso pra e fora. não é só isso, também eu tava dando angustiado, raiva. velho. Porque eu sabia que tava acontecendo alguma coisa. Eu só não sabia que era tão pesado. E agora eu acho que a gente tem que retomar o projeto, virar a página. Eu sou um cara de virar a página, tá, Felca? Virar a Começar página. de novo. O Caiu, Júlio colocar levantou, você voltou nessa a andar. sala de musculação e você fazer o melhor treino da sua vida hoje. Vamos lá, cara. Vamos lá. Tô motivado. Eu vou provar que é possível e eu vou contar mais com vocês, de verdade, porque eu tenho um problema. Sempre que eu tô mal, eu tento me fechar em mim mesmo, porque eu tenho medo de dar trabalho para as pessoas e medo que elas vão se incomodar. Eu tenho muito medo de incomodar. Então eu me fecho em mim mesmo e tento suportar sozinho, mas é muito difícil e tem vezes que simplesmente não dá. Ninguém fica forte sozinho, Felca. Ninguém cresce sozinho. O Renato teve pessoas que foram essenciais para o crescimento dele. Assim como ele, como o Maurício, são essenciais para o meu crescimento. Ninguém consegue nada sozinho, cara. Você não vai conseguir as coisas sozinho. Você precisa se agarrar em pessoas que são espelho e que hoje estão numa situação que podem te fortalecer. Isso é interesse em comum. E nós temos o mesmo interesse que o seu. Meu filho tem filho já, esposa, família, trabalho. Se você chegar pra ele e falar assim, como é que tá a depressão? Sabe o que ele fala? Controlada. Não tem cura. Controlada. Tem ele fala. controle. Tá controlada. É só pai. por hoje. Fala, filho, tá tudo bem, como é que estão os seus remédios? Tá tudo bem. E a depressão? Tá controlada, pai. Controlada. Conta com a gente, tá bom? Vou contar. Obrigado mesmo, obrigado por me receber de volta. Sou grato do fundo do coração. Eu vou entrar mais em contato com vocês, vou conversar mais com vocês, vou deixar mais vocês fazerem parte da minha vida. É difícil para mim me abrir, mas eu vou tentar o máximo porque eu sei que vocês realmente querem meu bem e eu não sei disso, eu não sei por isso do que é mostrado na câmera, eu sei por isso do que é mostrado no off. Quando vocês chegam e falam, e aí, como que tá? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? É aí que eu vejo que vocês realmente querem meu bem, querem meu crescimento. Eu vou acreditar mais em vocês, vou confiar, vou deixar vocês acreditarem mais em mim, vou deixar vocês confiar em mim. E eu não tô nem um pouco desmotivado. A chama, ela diminuiu, aquela chama, aquele impulso, aquele ardor que eu tinha, aquela vontade, ela diminuiu, mas ela não se extinguiu. Eu vou nutrir ela para que ela volte e eu prove para mim mesmo que eu sou capaz. E ela vai voltar. Vai voltar. Vamos treinar? Vamos treinar. Deixa um comentário de apoio aqui, porque só quem convive com o Felca, quem segue o Felca sabe como é que é. Altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. Tamo junto. Tá, galera, só pra encerrar o vídeo, você viu o que eu falei? Ele pegou confiança, né? Porque ele teve que se abrir e buscou ajuda. Então ele pegou confiança nos dois. Agora ele confia plenamente no Júlio e no Cariani pra poder lidar com isso, tá? Uma observação pra vocês, um conselho aí se vocês estão passando por isso, não deixe de conversar com as pessoas que realmente amam vocês, que estão próximas de vocês, tá? Porque
você pode cair num limbo, num fundo do poço e você não conseguir subir de volta, e aí pode ser tarde demais, você pode acabar tirando sua própria vida, tá? Então, não se aproxime de álcool jamais, para manter como cotidiano da sua cotidiano. Não faz bem, não faz bem. Tem fases e fases, cara. Então é isso, espero que tenham gostado, compartilha. E Felca, boa sorte pra você na sua recuperação. Eu sei que você é um cara do bem, um cara de boa índole, um rapaz super tranquilo, energia boa, positiva. E espero que você se recupere logo. E logo, logo você tá bem melhor aí, com um shape apresentável. Tamo junto. Falou, valeu.